Hoje vamos começar a falar sobre medidas de dispersão. Olá, eu sou Marcos Vessoso, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A ideia hoje é começarmos a falar sobre um conjunto de medidas muito importante quando se fala em estatística descritiva de variáveis numéricas, ainda considerando uma única variável sendo analisada ao mesmo tempo. E essas medidas são as medidas de dispersão. Hoje vamos abordar 3 delas, muito importantes, tá? Mas para que serve uma medida de dispersão? Imagine que você tem um conjunto de observações numéricas e você, por exemplo, vai extrair a média desse conjunto de observações. A média sozinha, ela não consegue provar que ela é suficiente para representar aquele conjunto de observações. Por quê? Pensa assim, se você pega a média entre 99 e 1, ela é 50. A média entre 51 e 49 também é 50. Mas a dispersão desses dois exemplos é totalmente diferente. 99 versus 1, 51 versus 49, é muito diferente. As medidas de dispersão nos ajudam a entender o quanto essas observações estão dispersas e, com isso, o quão confiáveis ou quão representativa é uma média desse conjunto de observações. Okay? Então, hoje, eu vou falar para vocês de 3 medidas muito utilizadas, tá? A primeira dessas medidas é uma medida bastante simples, que é a amplitude. O que é a amplitude? Nada mais é do que você pegar a observação de maior valor, mais alta, e diminuir a mais baixa. É a diferença entre a observação mais alta e a mais baixa. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui simples de 5 observações, 1, 2, 3, 4, 5, a amplitude é o quê? 5 menos 1 é igual a 4. Essa é uma medida super simples, mas ela é muito sensível a dados extremos, os chamados outliers, que eu vou comentar rapidamente hoje o que é um outlier, mas vamos fazer um vídeo só sobre isso, tá? Por que ele é muito sensível a um outlier? Porque se eu tenho uma observação que é muito fora, muito extrema, ela vai interferir nessa conta, porque eu tenho que pegar a observação mais alta e diminuir a mais baixa. Então, se eu tivesse uma observação aí, 1, 2, 3, 4, 80, eu teria que diminuir 80 menos 1, a amplitude seria 79 e não seria 4. Então, você vê como ela é muito sensível, tá bom? A segunda medida, a segunda e a terceira são muito correlacionadas, então eu vou apresentá-las de uma vez só, que é a variância e o desvio padrão. O que é a variância? A variância nada mais é do que eu considerar a distância de cada observação em relação à média. Nesse mesmo exemplo 1, 2, 3, 4, 5, eu estou mostrando aí qual é a distância de cada uma das observações em relação à média. Nesse conjunto 1, 2, 3, 4, 5, a média é 3. Então eu pego a observação 1 está distante menos 2 da média. E a observação 2 está distante menos 1, como vocês podem acompanhar aí no slide. Tá? Então, o que acontece? Essa distância de cada observação em relação à média, como ela inclui números negativos, se eu fizer a somatória disso para tirar a média, acaba dando 0, porque a somatória disso é 0, elas se anulam. Tá? Então, qual é o jeito que eu tenho para eliminar esse número negativo? Um bom caminho é elevar ao quadrado, que nos leva à terceira coluna. Se eu elevo um número negativo ao quadrado, ele fica positivo. Então, eu tenho lá o conjunto 4, 1, 0, 1, 4, que na realidade é essa diferença, né, essa distância da observação em relação à média elevada ao quadrado. Aí sim, eu posso tirar a média disso, porque eu tenho os números positivos. E eu faço a somatória da 10 e eu divido por quanto? Aí tem um truque. Se eu considero que esse conjunto de observações é uma amostra, eu tenho que dividir pelo n menos 1, ou seja, o número de observações menos 1, no caso aí 4. Se fosse a minha população e não uma amostra, eu dividiria pelos 5, pelas 5 observações. Vamos considerar que isso é uma amostra, eu vou dividir por 4. Eu chego no número 2,5. Esse 2,5 é a variância, né, desse conjunto de observações. Ok, cheguei na variância.
Mas para chegar nela, eu tive que elevar as observações ao quadrado. E qual que é a operação inversa do quadrado? É a raiz quadrada. Então, quando eu aplico, eu extraio a raiz quadrada da variância, eliminando o efeito de elevar ao quadrado cada uma das observações, eu chego a 1,58. O que é isso? Esse é o desvio padrão. O desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância. E ele tem a vantagem de estar na mesma unidade das observações consideradas, né? Então, essas três medidas, sobretudo variância e desvio padrão, são extremamente utilizadas e muito úteis. Obviamente nós vamos falar de outras, mas vocês vão ver que essas outras quase sempre estão relacionadas com a variância ou com o desvio padrão. O último comentário com vocês é em relação ao outlier. Imagine que eu tenho agora o meu desvio padrão, calculei aí 1,58, e vou usar esse desvio padrão como uma régua. Ou seja, vou medir a distância de cada observação em relação à média, não usando a unidade das observações, mas usando essa régua, 1,58. Qualquer observação que esteja distante da média, mais do que 3 desvios padrões, ou menos do que menos 3 desvios padrões, são consideradas observações extremas, são considerados outliers. Mas, como disse, esse é um tema para um próximo vídeo, ok? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido. Se você gostou, deixa um like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho de notificações para que você não perca nenhum dos próximos vídeos que a gente já está produzindo para vocês, tá bom? Um abraço e até lá!